Vamos dar início ao nosso final de semana de trabalho em uma sexta-feira com segunda e primeira divisão da Alemanha, Série A italiana, o início da Série B do Campeonato Brasileiro e outros jogos extras interessantes que a gente vai comentar por aqui. Alguns destaques antes da gente começar. A Juventus enfrenta o Cagliari fora de casa e o objetivo da Juventus é exclusivamente permanecer dentro da zona de Champions, né? A Juventus que se perdeu ao longo do caminho, ao longo dessas últimas rodadas e não conseguiu disputar o título com a Inter de Milão, então como prêmio de consolação, a gente pode dizer assim, a Juventus tenta manter a sua vaga na Liga dos Campeões. Já pensando no confronto da volta da semifinal da Copa Itália contra a Lazio. A Lazio, que também enfrenta a Juventus, tem uma desvantagem de 2-0, também enfrenta o Genoa nessa sexta-feira, e o objetivo da Lazio é tentar pescar qualquer vaga europeia que servir, porque eu acho muito difícil que a Lazio consiga uma vaga na Liga dos Campeões, a distância já é muito grande, né? Para o Bolonha eles são 10 pontos. E a Lazio tem um jogo a mais do que Roma, que Atalanta. Então, talvez uma Conference League, puxando muito a corda aqui uma Europa League, né? Acho muito difícil a Lazio buscar uma vaga na Champions e, de novo, também é uma equipe que olha para frente, tem uma desvantagem de 2-0 no placar no confronto da volta da semifinal da Copa Itália. Na Alemanha, a gente vai começar falando sobre segunda divisão. O Schalke enfrenta o Wolfsberg e o Schalke cada vez mais vai espantando o risco de rebaixamento para a terceira divisão, que faria o Schalke ter que começar do zero, praticamente como um time amador por conta das dívidas, né? Mas o Schalke tem de onde tirar tecnicamente. Enfrenta o Wolfsberg, que acabou de dar um senhor cacete e tirar uma invencibilidade muito grande do líder São Paulo, né? Então é uma equipe que precisa ser respeitada, atual campeã da terceira divisão. E vamos falar também da primeira divisão da Alemanha, num confronto que tinha tudo para não valer nada, mas que vale pra caramba. Por quê? O Frankfurt passou praticamente a temporada inteira num marasmo, num comodismo ali por volta da sexta colocação. E ninguém o ameaçava, né? Porém, o Augsburg vem somando muitos pontos nos últimos jogos e começou a ameaçar essa vaga na Conference League e acabou se tornando isso daqui um confronto direto. Um Augsburg que perigou ser rebaixado no ano passado, vem com vários pontos somados nas últimas rodadas, tentando buscar, quem sabe, uma vaga na competição europeia da Conference League. Além disso, a gente tem outros jogos extras que a gente vai comentar por aqui. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa sexta-feira, dia 19 de abril. Bom, as duas partidas da segunda divisão da Alemanha nessa sexta-feira são de equipes que não brigam por praticamente nada, né? Quero enfatizar isso porque ainda existe chance de rebaixamento, principalmente aqui do lado do Schalke, mas tecnicamente falando, como eu venho repetindo para vocês, eu acho que o Schalke tem de onde tirar. Ainda é uma equipe que sofre muitos gols, sofre mais gols aqui do que o Hansa Rostock, do que o Braunschweig, do que o Wiesbaden, do que o Magdeburg, mas tem um ataque também muito poderoso. E apesar de não ser um jogo com muita disputa, eu gosto muito de me focar em Wolfsberg e Schalke pela qualidade e característica dos ataques dessas equipes. O Wolfsberg eu venho elogiando desde o início da temporada, ele subiu campeão da terceira divisão e é uma equipe que tem capacidade de adaptativa, né? Consegue jogar sendo pressionado, saindo com um pouco mais de tranquilidade, sai numa situação de pressão um pouco de maneira arriscada, isso fornece chance de gol pra gente. Não é um jogo para match odds, não é um jogo para trabalhar resultado final. Quero trabalhar a favor de uma equipe ou outra na segunda divisão, isso aqui é bem perigoso, principalmente em jogos do Wolfsberg, que é um time que gosta de sair jogando no perigo e que quando consegue fazer isso, consegue criar bastante espaço, mas cede oportunidade. E também é um time que consegue adaptar. Quando está atrás do placar, consegue fazer uma marcação-pressão e quando dá errado, claro, oferece também bastante espaço. Então é um jogo que eu venho com o intuito de trabalhar gols, né? Não vou indicar nada para você no pré-live, porque as cotações da segunda divisão são bem esmagadas, mas no live, no ao vivo, com o jogo desempatado, principalmente com gol no primeiro tempo, pode ser interessante buscar um cenário de 2,5 gols. E não duvido de um ambas marcam por aqui. Lembrando, o último jogo do Wolfsberg chamou bastante atenção, porque ele venceu o líder São Paulo, né? Um dos melhores times da competição, por 4-3. Então tá vindo de um jogo com 7 gols, mas lembrando, eu gosto de trabalhar quando o jogo está desempatado. Por quê? O último jogo do Wolfsberg em casa, contra o Magdeburg, que também é um time que está ali próximo do Schalke, também é um time de característica over,
Na maioria das vezes a gente vê jogos over do Magdeburg, que foi o campeão retrasado da terceira divisão, né, o penúltimo campeão, e terminou 0-0. Então o jogo de 0-0 ele tende a se arrastar um pouco mais. Quando ele desempata, quando tem uma equipe na frente, aí fica um pouco mais fácil trabalhar gols. Então eu só iria me posicionar no mercado de gols com o placar desempatado por aqui. O outro jogo da segunda divisão no mesmo horário também tem um conceito um pouco parecido. São duas equipes que não brigam por praticamente nada. O Nuremberg essa temporada mostrando um ataque um pouco mais valente do que na temporada passada e dá então para trabalhar mais ou menos os mesmos quesitos de buscar gol com um jogo desempatado, mas o meu foco aqui vai ser o jogo do Elversberg com o Schalke. No mesmo horário da segunda divisão da Alemanha, nós temos o início da Série A italiana com a Lazio enfrentando o Genoa fora de casa. A Lazio não vem numa fase excepcional. Se a gente listar apenas os jogos fora da Lazio, com todas as competições, tivemos uma derrota no Clássico, né, o derby da capital, com a Roma, um jogo onde a Lazio não jogou bem. Uma derrota no jogo de ida da semifinal da Copa Itália contra a Juventus em Turim. A Lazio também não teve uma boa apresentação. Uma vitória contra o Frosinone fora de casa, uma derrota e uma eliminação para o Bayern de Munique fora de casa, que obviamente custou a Liga dos Campeões para a Lazio, uma derrota contra a Fiorentina e uma vitória contra o Torino. Sinceramente, é uma fase bem abaixo da Lazio por aqui. Como eu falei, o objetivo da Lazio é tentar buscar qualquer coisa que sobrar ali de competição europeia. O Genoa não vai cair, não briga contra o rebaixamento e como mandante é um mandante muito chato. Não é uma equipe que soma tantos pontos assim dentro de casa, mas tem poucas derrotas e poucos gols sofridos. Geralmente jogos do Genoa em casa são jogos com uma tendência de gols um pouco mais reduzida. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue perceber que a Lazio não vem numa constante tão grande. Já teve aqui sequências de 2 vitórias seguidas, mas não consegue aumentar tanto essa sequência assim. O Genoa perde pouco dentro de casa. Em quesito de iniciativa, em sair na frente do placar, a Lazio demonstra um pouco mais de iniciativa, tem um pouco mais de agressividade fora de casa. Falhou pouco em marcar, é verdade, mas é um time que sofre muitos gols, assim como o Genoa, né? Então dá para perceber nos dados de jogos sem sofrer gol que tanto o Genoa quanto a Lazio são equipes que sofrem com muita frequência, né? E equipes que sofrem e marcam quase a mesma quantidade de gols são equipes que geralmente eu costumo tratar com pouca confiança, né? Não dá para confiar tanto assim. O primeiro tempo da Lazio e do Genoa são muito parecidos. Número de vitórias, derrotas, gols marcados. A Lazio sofre um pouco menos de gol na primeira etapa. No segundo tempo, a Lazio escancara a sua defesa, sofre mais que o dobro de gols, continua marcando uma quantidade de gols razoável, né, parecido com o do Genoa, mas aí é o Genoa no segundo tempo que tem uma defesa melhor. Então, sinceramente, somando o primeiro e o segundo tempo, me parece um jogo parelho e é assim que o mercado trata esse jogo, não dando favoritismo para o favorito Lazio ou para o time que tem mais camisa, né, a Lazio. O time do Genoa marca um pouco mais de cabeça do que a Lazio, um pouco mais de fora da área do que a Lazio, pelo estilo um pouco mais agressivo, um pouco mais físico da equipe, mas também é uma equipe que tem sofrido nesse fundamento. Os principais momentos de gols marcados do Genoa, olha que interessante, o Genoa marca 40% dos seus gols no final do primeiro tempo e sofre com muita frequência também no meio e final do primeiro tempo e no final da segunda etapa. A Lazio já marca com mais frequência no meio do primeiro tempo e no início do segundo, logo depois de voltar do intervalo, e sofre com mais frequência também no início do segundo e no meio da segunda etapa. Então são equipes que têm características de sofrer um pouco mais na segunda etapa, né? Então a gente pode olhar para o segundo tempo talvez com uma expectativa maior de over goals. São equipes de característica de jogo físico, então a média de cartões recebidos é maior do que 2 cartões por jogo para cada uma das equipes. O principal jogador do Genoa é o Albert Gudmundsson, com 13 gols e 3 assistências. O Matteo Retegui, né, atacante da seleção italiana, presente, né, com dupla nacionalidade argentina e italiana, com 6 gols e 2 assistências. E o Malinovskyi, que a gente já conhecia da Atalanta, com 3 gols e 1 assistência. Do lado da Lazio, Felipe Anderson está vindo para o Palmeiras, se eu não estou enganado, né, provavelmente já não faz mais parte aqui da equipe. Se ainda faz parte, não deve ficar por muito tempo. E era um cara muito participativo na Lazio, foi uma grande contratação aqui do cenário brasileiro. O Luiz Alberto também com 6 assistências e 4 gols. Ciro Immobile com 6 gols, se estiver disponível para jogar, obviamente. E caso não esteja disponível, provavelmente na vaga dele, Valentim Castellanos com 4 gols e 3 assistências. Confere para ver se esse pessoal está disponível. Se você é um trader por aqui
me parece um jogo padrão para trabalhar match odds. Mercado de resultados, o que eu falei para vocês não fazerem na segunda divisão da Alemanha, aqui é bem cabível, né? Esperar um time se posicionar de uma maneira um pouco mais agressiva, tomar conta do jogo, ter um cenário de superioridade, estar contra outra equipe ou estar a favor dessa equipe superior, bem tranquilo. Se você quiser aprender mais a trabalhar sobre isso, tem o meu curso aqui embaixo, completamente gratuito. Você vai entender como que o mercado se movimenta, como que ele lida com expectativa e realidade, como que ele funciona quando a gente vê um jogo assim, onde temos um mercado parelho, como que ele funciona quando o jogo não é parelho. O jogo é de uma equipe só, totalmente diferente do que a expectativa antes do jogo, né? E aí você vai entender um pouco mais sobre essa movimentação, essa aflição que o mercado cria, e você vai aprender tudo de graça aqui embaixo, tá? E claro, você vai criar uma conta numa bolsa esportiva para trabalhar dessa maneira, não é numa casa de aposta. Você não vai conseguir fazer esse tipo de trabalho, entrar, sair, comprar um lance de perigo, fechar num lance de perigo, se você estiver trabalhando numa casa de aposta. Você precisa de uma bolsa esportiva para ter preços mais justos, né? Para conseguir propor preço para sair, para entrar, e tudo isso você vai fazer na maior bolsa esportiva do mundo, que é a Betfair. O link está aqui embaixo. Não esquece, tem bônus de R$200 para os iniciantes que estão aprendendo sobre trade, para você não ter que lidar com rollover, com aquela pegadinha que a gente sabe que tem outros bônus por aí. Esse é um bônus exclusivo para o exchange, um bônus de reembolso, caso você faça algumas cagadas, e é muito provável que você faça, e é até bom que você faça no início. E você pode saber mais sobre o regulamento desse bônus clicando aí no cardzinho que aparece. Beleza? Eu pretendo trabalhar de maneira um pouco mais ativa na leitura de jogo para trabalhar correção de preço. Sobre o mercado de gols, eu venho com pouca expectativa para trabalhar gols por aqui. Eu acredito que no pré-jogo me parece um jogo under. Já tivemos, num cenário recente entre eles, alguns jogos over. 4-1 na casa do Genoa, 4-1 para Lazio também na casa do Genoa, 3-1 para Lazio na casa da Lazio, mas também tivemos jogos 1-0 e 1-0. Como nessa temporada especificamente o Genoa não sofre tantos gols e também não marca, e a Lazio vem num foco maior para o jogo da volta contra a Juventus, inicialmente, até que se prove o contrário, me parece um jogo under, tá? Não esticaria muito a corda para trabalhar over nesse jogo. Agora, é óbvio que existe um objetivo da Lazio, diferente do Genoa, de tentar buscar uma competição europeia. Então pode ser que a Lazio se imponha um pouquinho mais, tente ser um pouco mais agressiva, se estiver atrás do placar tente buscar uma virada, mas tudo isso a gente vai perceber no ao vivo. Se você estiver trazendo uma posição under nesse jogo, se o jogo começar a abrir, você perceber uns espaços muito maiores, muita finalização, fecha a posição, né? Minha dica é essa. O cenário de under 3,5 gols já está esmagado, não vejo valor trabalhar no pré-live nesse under por aqui, mas também não vou trabalhar mercado de gols, a não ser que durante o jogo, ao vivo, a gente encontre muito espaço para poder buscar pelo menos um gol no finalzinho, ou quem sabe 2 gols no segundo tempo. Mas, sinceramente, eu venho para trabalhar mais ao vivo, e eu não duvido que seja um jogo mais pegado, mais truncado, com mais cartões, e a Lazio acabe focando um pouco mais, né? Esteja muito mais pensando no jogo da volta contra a Juve, porque ainda é uma chance de levantar o título, e isso acaba complicando um pouco da Lazio por aqui. Além da própria força do Genoa, que é um time chato, né? 3h30 da tarde agora na Alemanha, o Frankfurt enfrenta o Augsburg num confronto praticamente direto em relação à Conference League, né? Como eu falei ali no início, só um resumo, o Frankfurt vinha numa situação de comodismo e o Augsburg vem muito bem, vem somando bastante ponto nos últimos jogos. Se a gente pegar aqui os últimos jogos do Augsburg, empatou fora de casa com o Bochum, empatou com o Leipzig, que é um time chato, perdeu para o Mainz, venceu o Freiburg, que também é um time muito chato, goleou o time do Darmstadt, venceu o Heidenheim, que também é um time muito chato, acabou de vencer o Bayern de Munique, venceu o Wolfsburg fora de casa, empatou com o Colônia, venceu o Union Berlin, que também é outro time muito, muito chato de se enfrentar, e agora mira no Frankfurt para tentar buscar uma vaga na competição europeia. Seria muito bom para o Augsburg. Claro que o objetivo do Augsburg, depois de uma temporada passada bem ruim, seria se manter com mais tranquilidade. Eu acho que é isso que ele vai fazer, mas não custa nada tentar uma vaga numa competição europeia, seria muito bom para o time. Porém, vai enfrentar um Frankfurt que vem muito tempo sem perder, né? A última derrota do Frankfurt em casa foi para o Union Saint-Gilloise na Conference League. Então é um time que vem bem sólido, apesar de estar cômodo por um motivo, né? É um time bem sólido dentro de casa. Em relação à iniciativa, perceba aqui em cima, ó, que o Frankfurt vem de 2 empates, 1 vitória, mais 2 empates e 3 vitórias. Não é um time, então, que vem perdendo, né? Já o Augsburg não consegue vencer tanto fora. Porém, a fase, e eu respeito muito a fase, é muito boa do Augsburg. Algumas características interessantes. O time do Augsburg não tem tanta iniciativa. Ele saiu poucas vezes na frente do placar. Isso é um problema, mas também pode ser
algo que apimente um pouco esse jogo. Porque se o Augsburg vem numa fase tão boa e talvez saia atrás do placar, talvez seja uma equipe que, pela confiança que existe nesse momento, parta para cima, passe a se expor um pouco mais. Isso pode deixar o jogo um pouco mais aberto. O Frankfurt falha menos em marcar dentro de casa, tem uma defesa mais sólida. O Augsburg já falha em marcar um pouco mais e sofre com mais frequência. Inclusive, o Augsburg fora de casa sofre mais gols do que marca. Não é uma equipe confiável. O Frankfurt é um pouco mais confiável. Porém, apesar de sofrer mais gols do que marca, apesar de não ter tanta iniciativa, o Augsburg tem praticamente o mesmo aproveitamento do Frankfurt em finalizações no alvo. Então, quando finaliza no alvo, precisa praticamente das mesmas chances do Frankfurt para marcar um gol. Isso pode indicar um contra-ataque perigoso do Augsburg e isso pode criar problema. No primeiro tempo, boas equipes ofensivas, com número de gols iguais, porém, o Augsburg se destaca negativamente pela quantidade de gols sofridos e também por ter uma quantidade de derrotas que ultrapassa 60% só na primeira etapa. Não é um time confiável de verdade. Então, a gente pode até pensar e esperar uma superioridade do Frankfurt nessa primeira etapa. No segundo tempo, o Augsburg corrige o seu problema defensivo, mantém um nível bom de gols marcados. O Frankfurt melhora ainda mais na questão da defesa. Então é quase um segundo tempo parelho, né? O Augsburg consegue corrigir os problemas, mas aí o Frankfurt passa a sofrer bem menos gols. Então eu ainda olho para o Frankfurt com um pouco mais de confiança na parte defensiva. O time do Frankfurt já foi muito mais agressivo em gols nas temporadas passadas. Hoje em dia já não joga tanto explorando bola aérea, mas é um time que, assim como o Augsburg, toma bastante gol de cabeça. Então é sempre bom tomar cuidado se você estiver trabalhando no trade, comprando posição. Sempre bom tomar cuidado com os escanteios e com as bolas paradas. O Frankfurt divide muito bem os momentos onde marca os seus gols, né? Destaque aqui para o final do primeiro tempo e final do segundo, mas é muito bem dividido. Porém, é uma equipe que sofre com mais frequência no primeiro tempo. A gente viu que no segundo tempo é uma equipe que enxuga muito os gols sofridos e sofre muito no primeiro tempo. Então, o que a gente tem que tirar de informação e ter um pouco de cuidado? Ao mesmo ponto que o Frankfurt passa um pouco mais de confiança defensivamente, a maioria dos gols sofridos pelo Frankfurt é na primeira etapa. Então, manter uma posição a favor do Frankfurt ou contra o Augsburg no primeiro tempo pode ser, ao mesmo tempo, uma posição interessante, mas perigosa, tá? Então, tudo isso atrelado a uma boa leitura de jogo vai facilitar um pouco a nossa vida. O Augsburg marca com mais frequência no meio do primeiro tempo e no final do segundo e sofre com mais frequência também ali no miolo do primeiro tempo. É onde a gente talvez possa buscar ou pensar num cenário de over. Essa primeira etapa me parece bem mais movimentada. Principais jogadores do Frankfurt por aqui, o Mamouche, né, o Omar Mamouche, com 6 assistências e 10 gols, e o Ansgar Knuth, com 7 gols e 1 assistência. Acho que é assim que se pronuncia, tá? Do lado do Augsburg, o Demirovic com 15 gols e 8 assistências, atacante daquele centravantão que briga com os zagueiros e ganha na velocidade, um jogador muito bom. O Philipp Tietz, que também finaliza muito bem de fora da área, 8 gols e 4 assistências, e você confere se eles vão jogar, obviamente, porque são jogadores muito importantes. Se você é um trader por aqui, o Frankfurt é favorito pelo mercado, tanto pelo fato de ter um melhor aproveitamento dentro de casa, quanto pelo fato de ter uma defesa ao longo, tanto do primeiro quanto do segundo tempo, mais sólida. Porém, o Augsburg vem num bom momento, e isso conta muito. O momento para a equipe, para o coletivo é muito forte. E, claro, o Frankfurt deixa a desejar no primeiro tempo. Então é um jogo com um alto risco de levar um gol contra a posição, porque o Augsburg não começa bem os seus jogos, o Augsburg não tem tanta iniciativa, é provável que o Frankfurt tenha algum domínio do jogo no início e o Augsburg pode punir a gente, caso a gente esteja nessa posição, com um gol de contra-ataque. Mas eu sempre comento isso aqui com vocês, se a posição está correta, se a leitura de jogo está correta, tomar um gol faz parte do processo. Não tenhamos medo de tomar prejuízo, prejuízo faz parte da nossa caminhada. Então o importante aqui é não tentar achar pelo em ovo. Eu acho que ele tá... Não, tenta ter uma leitura bem clara. Entrou na posição, tá tudo correndo bem, tomou um gol contra a posição do nada. Faz parte. Não tilta, controla seu emocional, faz parte do processo. Coloca a viola dentro do saco, fecha a posição e tá tudo certo, faz parte do processo. Mas é um jogo que, na minha opinião, pelo estilo, talvez ofereça muito mais oportunidade para pensar em trabalhar contra o Augsburg do que contra o favorito Frankfurt por aqui. Em relação ao mercado de gols, o Frankfurt é uma equipe que tem marcado com muita frequência. Marcou em 8 dos últimos 10, como informa aqui o Radar Esportivo, mas é uma equipe que concedeu em 9 dos últimos 10, né? E concedeu 2 ou mais nos últimos 6. Então é uma equipe que vem num período um pouco mais over, que vem com uma defesa um pouco mais vazada. Ambas marcam sim em 8 jogos. Já o time do Augsburg, como vem num momento muito bom, vem marcando com
com muita frequência. Então dá para pensar também num cenário de ambas marcas, com uma cotação mais alta, é claro. E eu não duvido, eu olharia primeiro para um over 1,5 com uma cotação mais alta ao longo do jogo, uma cotação acima de 2. Mas se sair um gol cedo, e a gente já viu ali que naquele miolo sai bastante gol do primeiro tempo, supondo que o Frankfurt faça 2-0 ou que o jogo vá 1-0 para o segundo tempo, dá para pensar num cenário, sim, de talvez buscar mais 2 gols por aqui, no over 2,5, também com uma cotação mais alta. Às 15h45, a Juventus, adversária da Lazio no dia 23, né, na próxima semana, na volta da semifinal da Copa Itália, enfrenta o Cagliari. Favorita. O Cagliari é tudo isso? Bom, não é uma equipe hoje tão sólida, na minha opinião briga muito mais ainda contra o rebaixamento do que qualquer outra coisa, ainda tem risco de ser rebaixado. Dentro de casa tem mais ou menos as mesmas características do Genoa que a gente comentou, não é uma equipe que sofre tantos gols, também não marca tanto. A Juventus como visitante já é uma equipe um pouco mais sólida, não sofre tantos gols como é de costume do time do Allegri, mas essa temporada vem marcando até poucos gols. Então é um jogo que a gente bate o olho e pensa, poxa, Juventus focada na Lazio, enfrentando um adversário mais under, a Juventus também não tem um jogo também mais tão agressivo, pode ser um jogo under por aqui, talvez com uma vitória mais apertada da Juventus. A gente pensa desse jeito. Bom, vamos dar uma olhada como é que vem as duas equipes antes da gente concluir, né, esse raciocínio. O Cagliari não perde nas últimas 4 partidas seguidas em casa e aqui tem uma vitória contra a Atalanta, que bateu o Liverpool em Anfield, né, uma Atalanta que também deu trabalho para a Juventus, uma vitória contra a Lanterna Salernitana, um empate contra o Verona e um empate contra o Napoli. Então, jogar na casa do Cagliari tem sido difícil, porém, fazer gol no Cagliari tem sido fácil. O Cagliari sofreu em todos os últimos 5 jogos, tá? Inclusive contra a Salernitana e Lazio mais do que um gol. Porém, o Cagliari também tem tido facilidade de marcar, então talvez essa expectativa de um jogo under fique um pouco mais escanteada. Talvez a gente deva olhar aqui para um jogo com uma capacidade de sair gol. Do lado da Juventus, fora de casa, a Juventus não vem fazendo um bom campeonato italiano nos últimos jogos, não vem vencendo, empatou no derby de Turim contra o Torino, perdeu para a Lazio na Série A, ganhou da Lazio na Copa Itália, perdeu na Série A, perdeu para o Napoli e empatou com o Verona fora de casa. A Juventus não marca tantos gols fora e também a Juventus não marca tantos gols fora, mas em alguns cenários, tirando o derby ali, que é um jogo mais contido mesmo, tem até sofrido gol, de novo. Então, aquela expectativa anterior de um jogo mais under pode ser que não seja confirmada, muito por conta do Cagliari, tá? Agora sim, utilizando o PDF de apoio, a gente vê uma Juventus com mais iniciativa, o dobro de iniciativas do que o Cagliari. Então, de novo, o Cagliari, assim como o Augsburg, que a gente acabou de ver, não é uma equipe que sai tanto na frente do placar. As duas equipes marcam praticamente a mesma quantidade de gols, mas defensivamente falando, a Juventus é mais sólida, passa um pouco mais de confiança. Apesar disso, isso daqui eu gosto muito de enfatizar, apesar de não ser um time com tanta iniciativa, tão agressivo, o número de gols marcados das duas equipes é igual e o aproveitamento médio em finalizações no alvo é muito parecido. O time do Cagliari precisa de 3,7 finalizações no alvo para marcar um gol, já a Juventus de 3,5. É muito próximo. E isso não é um elogio para o Cagliari. Isso é uma crítica à Juventus, que poderia estar fazendo muito mais. E essa má fase da Juve faz com que esse jogo acabe ficando mais perigoso. A Juventus vence um pouco mais que o Cagliari, sofre menos gols, né? Menos da metade dos gols que o Cagliari sofre e marca um pouco mais de gol, né? Além disso, o Cagliari tem 50% de derrota no primeiro tempo, então a Juventus é favorita no primeiro tempo sim. No segundo tempo, o Cagliari aumenta muito os gols marcados, quase triplica o número de gols marcados, reduz um pouquinho o número de gols sofridos, a Juventus aumenta o número de gols sofridos e aí a situação fica muito próxima. Existe até um leve favoritismo aqui, uma leve superioridade do Cagliari. Então o segundo tempo não é um bom cenário aqui, pensar só em algo a favor da Juve. O que tem sido muito bom para a Juventus, principalmente se ela levar os titulares, é a bola aérea. E o Cagliari sofre muitos gols de cabeça. Então ficar de olho em escanteios, em bolas alçadas na área da Juventus é muito interessante. O Cagliari é uma das equipes que mais sofre de cabeça na Série A italiana e a Juventus tem marcado bastante nesse fundamento. A Juventus marca com muita frequência no início do jogo, os primeiros 30 minutos, e também nos últimos minutos de jogo. E sofre com mais frequência nas extremidades final do primeiro tempo e final do segundo. O time do Cagliari marca a maioria dos seus gols nos últimos minutos, ali os 75 para frente mais os acréscimos, e sofre a maioria dos seus gols num bom momento da Juventus, né, que é no meio do primeiro tempo e no início do segundo. Então pode ser que a gente tenha um cenário de Juve na frente, ali no primeiro tempo, no início, fazendo um gol cedo, pode ser que de cabeça, o Cagliari vindo para cima, aumentando a intensidade à medida que o tempo vai passando, talvez lá dos 76 para frente ainda mais intensivo, ainda mais agressivo, cedendo espaço
fácil e a Juventus pode aproveitar esses contra-ataques. Então, quem sabe um over limite no final aqui com o jogo desempatado não é de todo mal, tá? Os principais jogadores do Cagliari aqui, o Luvumbo com 4 gols e 5 assistências, o Nicolas Viola com 5 gols e 2 assistências e o Docena, Alberto Docena com 3 assistências, é defensor e 2 gols marcados. Do lado da Juventus, do Sam Vlahovic, não sei se vai estar disponível, se vai ser poupado para jogar com a Lazio ou não. Chiesa também está numa fase muito boa, se estiver disponível é sempre muito bom. McCain também um excelente coadjuvante. E esses são os principais jogadores da Juve por aqui, principalmente do Sam Vlahovic nas bolas aéreas, tá? Se você é um trader por aqui, a Juventus de fato é favorita, tem mais iniciativa, o Cagliari tem sofrido gol com frequência, mas também tem marcado. E lembrando, a Juventus perdeu bastante a motivação que tinha nessa Série A italiana. Se a gente pensar aqui com carinho, é muito difícil de imaginar que a Juventus vai ficar de fora da Champions. Mesmo que caia para a 4ª colocação, dificilmente vai perder essa 4ª colocação para Roma. Pode acontecer? Pode, mas é difícil. Então eu vejo a Juventus muito mais motivada em levantar um troféu, né? Passando pela Lazio, já teve um bom primeiro jogo por 2-0 na vitória e talvez agora no empate no segundo tempo, e pensando em levantar o título da Copa Itália. Seria talvez uma temporada de consolação para a Juventus com a classificação para a Liga dos Campeões. Mas ainda assim precisa de alguns pontos, né? Então pode ser contra o Cagliari, que é um adversário que ainda briga contra o rebaixamento e é frágil defensivamente. A Juve piora defensivamente no segundo tempo, então me parece um segundo tempo que, se chegar desempatado, pode oferecer um cenário de overgoals pra gente, mas se for para trabalhar a favor do favorito aqui ou contra o Cagliari, eu faria isso dentro da primeira etapa em momentos de superioridade da Juventus. O que eu não tenho gostado tanto da Juventus esse ano é que a Juventus, em alguns momentos fora de casa, recua demais para chamar a equipe para contra-atacar. Eu prefiro uma Juventus pressionando alto, mas eu entendo o motivo que faz isso o Allegri, né? A maioria das vezes para explorar a velocidade do Chiesa, do Vlahovic, mas isso deixa a equipe também um pouco mais exposta. Então, nesse cenário de uma Juve não tão avançada na marcação, eu preferiria ficar de fora. É um jogo, como a gente falou lá no início, tinha um estigma de ser under, mais pegado, mais físico, mas a fase do Cagliari pode indicar pra gente aqui um cenário de pelo menos 2 gols, né? A Juventus também tem marcado com frequência fora e quem sabe um cenário de over limite nos últimos minutos. Como a gente viu, o time do Cagliari marca muito no final, pode se expor ali se estiver atrás do placar, e a Juventus também marca e sofre bastante nos últimos minutos. Condição para trabalhar limite no final dessa maneira é o jogo, obviamente, estar desempatado, de preferência com o favorito na frente, né? Porque aí é o favorito que vai buscar o contra-ataque. Se o Cagliari estiver na frente da Juventus, um Cagliari ainda é ameaçado de rebaixamento, vencendo por 1-0 a Juve ou 2-1, você acha que o Cagliari vai querer contra-atacar? Ele vai se fechar. Então, o melhor cenário para buscar um gol limite aqui no final é a Juve na frente. Um Cagliari na frente, eu evitaria trabalhar gols por aqui. Nas opções de jogos extras para essa sexta-feira, o Al Nassr enfrenta o Al Faiha, né? Sinceramente, o Al Nassr não tem muito mais chance aqui de ser campeão, então é um jogo para cumprir tabela. O Beşiktaş enfrenta o Ankaragucı na Turquia, o Beşiktaş aqui na 4ª colocação, ainda tentando encostar numa zona de Europa League, né? O Al Hilal, que perdeu a sua invencibilidade tomando um cacete do Al Ain no jogo de ida da AFC Champions League, enfrenta o Al Ahly, que é outra panelinha também, e como o Al Hilal já está bastante na frente do campeonato, eu não duvido, tá? Que a gente possa ter 2 tropeços seguidos aqui. Acaba perdendo um pouco do tesão, da vontade, né? Você tá numa sequência de 36 ou 35 vitórias seguidas, os caras perdem, tem que olhar ainda pro jogo da volta contra o Al Ain, que vai acontecer no dia 23. Então, esse aqui é mais um jogo para cumprir tabela do Al Hilal, eu tomaria cuidado. O Bilbao na Espanha, que está com ressaca de título, né? Foi campeão da Copa do Rei, enfrenta o Granada, que caminha a passos largos e pelo visto já está até rebaixado, né? É muito difícil imaginar um Granada não rebaixando esse ano. E temos o início da Série B do Campeonato Brasileiro. Botafogo pega o América, Botafogo de Ribeirão. O Novo Horizontino, o CRB. O Santos enfrenta o Paysandu. O Santos estreando pela primeira vez na Série B. Caiu pela primeira vez. Tem tudo para fazer uma excelente campanha, né? Tem tudo para subir se continuar o que começou no Campeonato Paulista, onde foi finalista e perdeu no final para o Palmeiras. E o Operário, que enfrenta o Avaí. Assim como no Campeonato Brasileiro Série A, a minha dica para vocês aqui é observem, façam anotações, verifiquem o estilo de jogo das equipes. A Série B é muito parelha
muito. Para você que está aprendendo sobre trade, que está fazendo o meu curso, que utilizou o bônus aí da Betfair para poder aprender, com bônus de reembolso, a Série B é um excelente mercado para você trabalhar com stake mais baixa, aprendendo sobre correção de preço, sobre movimentação de mercado, é muito bom. Eu aconselho, principalmente porque tem jogos à noite. Então, para você que trabalha de carteira assinada, no horário padrão de 8 às 6, você pode chegar em casa, dar tempo de comer, dar atenção para a família e depois focar num jogo, talvez de Série B, para você aprimorar um pouco mais o seu trabalho aqui no trade. Beleza? Muito obrigado pela sua companhia. Eu vejo você amanhã. Um grande abraço e até a próxima.